Então, galera, ó, hoje é dia 18/4, segunda-feira. Ontem foi domingo e o Fantástico exibiu mais uma matéria sobre Bruno Borges. Ou seja, o tema realmente não sai do foco, né? Realmente é um tema muito intrigante. E foram reveladas algumas coisas nessa reportagem do Fantástico que são muito interessantes para quem está interessado em compreender o final desse caso, né? E eu vi vários elementos interessantíssimos e vou fazer uma abordagem bem completa sobre essa questão do Fantástico, né? Sobre essa reportagem. Eu vou fazer uma análise sobre a própria reportagem, sobre tudo que foi apresentado ali. A gente vai fazer uma análise realmente profunda e completa. Talvez esse vídeo aqui gere uma parte 2 ou não, eu não sei ainda se eu vou conseguir falar tudo que tem para falar em menos de 15 minutos. Se passar de 15, 20 minutos, aí eu vou ser obrigado a fazer uma segunda parte. Então é o seguinte, vamos lá. A matéria do Fantástico começa falando de uma gravação, né? Uma gravação de áudio, um áudio do Bruno, onde ele fala sobre, ele está comentando, parece até uma gravação de áudio de WhatsApp, né? Ele está ali falando sobre saída corporal, que ele experimentou em algum momento ali, não sei se durante alguma meditação ou na hora de dormir, né? Ele experimentou o que a gente conhece como projeção astral ou saída do corpo, né? O que estuda a projeciologia e etc. Então, isso acontece, né? Durante o sono, muitas vezes, a quantidade de relatos sobre esse tipo de situação são inúmeras, né? De pessoas que, de alguma forma, conseguem ver o seu corpo dormindo, estando fora dele, e tem pessoas que vão além, que relatam saídas corporais mais profundas e vão a outros lugares. E a projeciologia é um outro assunto e é extensa, né? Se é verdade, se não é verdade, eu sou uma pedra. Eu nunca tive nenhum tipo de saída corporal ou coisa assim. Então eu não posso dizer se é verdade ou não essa questão. Aí eles trazem esse rapaz que é um amigo, né? O Thales, amigo de Bruno, e ele é que vai nortear a entrevista toda do Fantástico. Ele vai contando algumas coisas sobre o Bruno e tal. Então a primeira coisa que esse Thales fala para nós é que é sobre o livro 13 do Bruno, que o título do livro seria Perguntas sem Resposta. E o interessante também é que, se não me engano, o livro 1, o título é O Método para Atingir o Conhecimento. Se não me engano, não me falha a memória, seria algo assim. Então a gente já conhece o título de 2 livros, né? E esse livro 13, então, parece ser interessante, porque é um dos últimos livros, né, da série dos 14, é um dos últimos, ou seja, se ele introduziu as coisas nos primeiros livros e vai concluir o seu assunto no 14º, quer dizer que o livro 13 já está se encaminhando realmente para o final, para a conclusão da obra dele. E a gente tem realmente um título interessante, ó, livro 13, o livro das perguntas sem resposta. E quais seriam essas perguntas? Quem sou eu? Qual o sentido da vida? E há um Deus? Perguntas básicas da filosofia, né, sobre o eu, sobre a própria consciência, sobre a vida, a origem da vida, o sentido da vida, e a pergunta principal de todas as áreas do conhecimento hermético, filosófico, religioso, porra, até científico. Deus existe ou não existe? Essa é a grande pergunta de todos os tempos da humanidade, né? Então é interessante, são 3 perguntas básicas da filosofia que ele pretende talvez tentar responder nesse livro 13, né? E a gente vê também uma parte da reportagem que mostra uma cena que o Bruno diz que ele está ali estudando para o vestibular e tal. Realmente ele parece ser um garoto estudioso. O amigo dele, o tal do Thales, também se vamos dizer assim, os dois têm um perfil disso que a gente chamaria de nerd, né? CDFs, os dois são CDFs, são rapazes estudiosos. É comentado também que Bruno queria ser tentou um curso de piloto de helicóptero, depois ele passou para psicologia, e aí mencionam que no final o que ele mais se dedicava era a leitura, ele lia livros e livros, né? Devorava livros e livros, e aí a imagem do Fantástico mostra o que eu queria que mostrasse, né? Que eu estou já há um tempo querendo ver, que é a biblioteca dele, né? A estante de livros dele. Quais são os livros? Esse é o norte do nosso vídeo aqui. Essa é a grande questão. Quais os livros que ele lia? Porque através de uma análise da bibliografia do Bruno, a gente vai saber o que ele escreveu nas obras dele. Porque é óbvio que a obra dele reflete as coisas que ele estudou. É óbvio. Então, é só a gente dar uma olhada nos livros. E graças a Deus, a imagem do Fantástico, numa congelada dela e uma análise dos livros, eu consegui identificar
basicamente 80% dos livros ali eu consegui identificar, e aí eu vou trabalhar com vocês no final do vídeo. Bom, depois eles comentam que o Bruno na adolescência foi mestre em Reiki, ele estudou Reiki na adolescência ao ponto de se tornar mestre, interessante, virou espírita, a família católica, no entanto, o Bruno era espírita e vegano, né? Então ele segue essa linha do esoterismo, não é só filosofia. Ele não é só um estudioso de filosofia, ou seja, alguém que problematiza questões sobre quem sou eu, qual o sentido da vida, se há um Deus. Então não é só teologia e filosofia aí. Ele sempre traz esse elemento do esotérico, né? Ou seja, e não o esotérico que eu digo a nível do hermetismo. Porque se a gente for ver o hermetismo, né, que é a base de muitos do esoterismo atual, é o hermetismo, a gente vê que o hermetismo lida realmente com questões puramente teológicas, cosmológicas e filosóficas. Essa coisa mais esotérica a nível de, por exemplo, energias, cristais, forças da natureza e energias de cura e meditação, projeciologia, reiki, manipulação de energia ou magia mesmo, e de rituais, encantamentos. Nossa, esse universo todo que é um baralho, né, de coisas esotéricas, né? Você tem um monte de coisa misturada, que tem pessoas que são entretidas pelo esoterismo, né? A pessoa, você entra na casa da pessoa, ela tem um altarzinho com um Buda e umas figuras egípcias e um incenso. Na entrada da porta dela tem um daqueles filtros de sonho circular, e tem pedrinhas e cristais para energizar todas as partes da casa. Você entra no banheiro dela, no box, ela tem pedrinhas no box para energizar o box. É uma pessoa que faz meditação, procura sair do corpo, quer entrar em contato com as entidades superiores, quer se harmonizar e conhecer o seu eu interior. E, nossa, assim, é um métier. Eu não vou julgar aqui. Pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente têm essa linha, né, de espiritualidade, essa mistura, esse mesclado de espiritualismos, espiritualidade e esoterismo, né? A pessoa ela abraça todas as formas e junta tudo numa coisa só. E são veganos, e são vegetarianos, e toda essa coisa do holismo, né, da medicina holística, saúde, espiritualidade, equilíbrio, equilibrar a sua energia com a energia do universo, do cosmos, todo esse universo esotérico contemporâneo, né? Porque se você for ver isso tudo, tem as suas diferenciações, mas as pessoas hoje em dia juntam tudo porque o mundo é moderno e a gente tem acesso a tudo, e no final você junta tudo. Aí eles mostram a entrevista com José Furtado de Medeiros, que é um médico espírita, né? E esse médico espírita que conversou e tratou do Bruno, o médico espírita afirma que Bruno dizia ouvir vozes. Ele pergunta se uma vez Bruno ouvia. Perguntou uma vez, né? Você escuta alguma coisa? Você sente alguma coisa? E o Bruno dizia que ouvia vozes, e essas vozes diziam que ele tinha uma missão. Eu tô olhando para baixo aqui, mas vocês não. É porque eu tô dando uma lida no meu esqueminha que eu fiz aqui, né? Então eu fico olhando para baixo. Mas ok. Bruno dizia ouvir vozes, diziam que ele tinha uma missão. Isso aí é interessante porque vozes. Aí a gente está nessa questão fundamental, né? Que é, como eu estava falando do esoterismo, né? Existe toda uma linha dentro do esoterismo que é o seguinte: que mescla uma série de coisas, como um pouco do esoterismo hindu, um pouco da religião hindu. Então, no esoterismo, incluindo as religiões orientais, hinduísmo e budismo, existe a ideia da reencarnação. Então, o que eles acreditam? Que existe um ciclo de reencarnações. Você, quando encarna a primeira vez, você é um mineral, depois você encarna como fungo, depois encarna como planta, depois encarna como animal, aí você encarna como ser humano. O ponto nodal é o ser humano. Na sua vida de ser humano, se você tiver a conduta correta e fizer as coisas certas, você vai talvez, quando morrer, vamos supor que você fez coisas erradas de alguma forma, quando você morre, você volta no processo. Você reencarna como ser humano de novo e vai ter que passar por outras provações, né? E se você se mostrar correto nas suas provações, aí você segue adiante. Ou você pode reencarnar para trás como animal. Eu não sou especialista nisso, cada um tem meio que uma visão dessa teoria, mas basicamente é esse. Existe um processo de evolução dos seres,
dos mais simples aos mais complexos. O ser humano é o estágio final, onde você volta para trás e vai para frente. O que quer dizer ir para frente? É você não reencarnar mais, ou seja, você passou pelas últimas provações enquanto ser humano e você morre, em vez de voltar a reencarnar como ser humano, você vira um ser de luz, um ser evoluído, uma entidade não física, que não há mais necessidade do físico, é uma alma, um espírito puro que atingiu a sua perfeição. E agora ele pode se tornar um mestre, esse ser, né, que já aprendeu todo esse processo, que já viveu todo esse processo. Ele se torna um mestre, um ser, um espírito, que vai conduzir novos seres humanos para o caminho da iluminação. Então esses são guias, se tornam mentores espirituais, eles não são seres humanos, eles já passaram para o próximo estágio. E então existe esse grupo de entidades que ajuda a humanidade, ajuda pessoas, designa missões. E engraçado é que muitos esoteristas estiveram em contato com essas entidades. Você vê Blavatsky teve contato com entidades não físicas, ela chamava de Mahatmas. Aleister Crowley teve contato com entidades não físicas. Allan Kardec teve contato com os espíritos e desenvolveu a doutrina espírita, que é contato com aqueles que já foram, que morreram e não estão mais nesse plano. Então você tem sempre um grupo de entidades que de alguma forma entram em contato com os seres humanos entram em contato com elas, como se esses seres vivessem no mundo espiritual e nós no material, mas existe um contato através da psicografia, através da conjuração, né, ou seja, da possessão, quando você assume, né, a entidade entra, ou o candomblé lida com essas entidades. Na verdade, aí que está a questão. Será que são grupos de entidades diferentes, ou seja, as entidades que aparecem num terreiro de Umbanda são completamente diferentes que as dos espíritos que são vistos no kardecismo, que são diferentes das entidades que apareceram para Blavatsky e para Crowley e para tantas pessoas no mundo durante a história. Será que as entidades que se manifestavam nos tempos antigos para povos e em suas religiões também eram outras entidades? Porque aí a gente tem então uma multiplicidade de grupos distintos de seres que aparecem em determinados momentos para determinados grupos. Hipótese 1. Hipótese 2. Esse grupo de entidades que se manifesta em vários grupos e em diferentes momentos da história seriam o mesmo grupo de entidades. É o mesmo grupo que a vertente mais judaico-cristã, né, vai denominá-los como potestades ou anjos caídos, que são seres que em todos os momentos da história estiveram contactando os seres humanos e manipulando os seres humanos, designando missões aos seres humanos, conduzindo os seres humanos a diversos fins, segundo o intento deles próprios. Cada um tem a sua visão, né? Os cristãos são mais para essa visão. Potestades, anjos caídos que operam na humanidade. E os esoteristas vão dizer não, são mestres, espíritos ascensionados, seres evoluídos que estão aqui para nos conduzir para a evolução espiritual. É complicado. E agora, né? Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dizer aqui. Vocês sabem qual é a minha opinião. Quem acompanha o canal deve já entender mais ou menos o que eu penso sobre mexer com esse tipo de coisa, mesmo que seja bom, mesmo que as entidades sejam boas, a gente não sabe. Seres conscientes podem mentir também, então por mais evoluídos que sejam, eu tenho um certo receio, prefiro ficar mais aqui com o pezinho no chão do que entrar a fundo nessas histórias e começar a estudar demais, contactar demais essas entidades. Eu acho que é bom a gente tomar cuidado, né? Ou seja, o Bruno, ele é claro, tá aqui, ó. Bruno dizia ouvir vozes, diziam que ele tinha uma missão. Então, esse grupo de entidades, essas vozes, esses espíritos, anjos caídos, seres evoluídos, não se sabe. Não se sabe. Esse é o grande mistério. Quem são essas entidades e por que elas designam? O Aleister Crowley foi a mesma coisa. Ele teve contato com uma entidade chamada Aiwass durante um ritual no Egito, e essa entidade transmitiu a ele uma missão. E ele escreveu uma obra chamada o Livro da Lei, a Lei de Telema, de Aleister Crowley. É uma obra inteira escrita por uma entidade utilizando ele como canal, né? Ele foi instruído por essa entidade a uma missão que foi criar uma doutrina, a doutrina da Telema, né? Baseada no Livro da Lei, que é o centro dessa doutrina. Ou seja, é interessante, né, como que essas entidades sugerem missões para as pessoas, né?
E vamos embora, vamos falar então dos livros do Bruno. Olha só, eu não sei se eu vou fazer isso. Eu vou cortar aqui e a gente vai para essa parte 2 em seguida, porque eu trabalhei vários elementos aqui. Posso estar errado em várias coisas que eu falei, vocês têm o direito de criticar e de não concordar com o que eu falei. Inclusive eu erro em muitos momentos e no comentário as pessoas me corrigem. Teve um comentário agora sobre o negócio da Páscoa que eu achei muito interessante, que eu não conhecia e que percebi que falei algumas besteiras no meu vídeo. A gente não sabe, eu não sou o dono da verdade. Estou aqui só para tentar passar algum conhecimento. Não sou o dono da verdade. Então posso ter ofendido cristãos agora, esotéricos agora, os ateus estão me achando maluco, os filósofos, eu não sei. Eu estou aqui tranquilo, só fazendo a minha análise. Vocês podem ter a opinião de vocês sobre qualquer coisa. Na próxima parte a gente vai analisar os livros e vamos concluir esse episódio até que novas informações nos cheguem, tá ok? Até a parte 2.